Vamos mergulhar numa história que é fascinante e, sinceramente, muito pouco conhecida sobre a formação do Brasil. É uma história de mapas, de tratados, que por muito pouco não deu um destino completamente diferente para uma parte da Amazónia. A pergunta que fica no ar é esta: será que o estado do Amapá, que hoje é inegavelmente brasileiro, poderia ter sido por direito parte do Império Espanhol? Parece estranho pensar nisso, mas a resposta está bem guardada em documentos com mais de 500 anos. Ok, então vamos lá entender isso. A peça-chave de todo este quebra-cabeças é o famoso Tratado de Tordesilhas. Se olharmos com atenção para a linha que foi traçada nesse acordo histórico, não resta dúvida, a região que a gente conhece hoje como o Amapá ficava claramente do lado espanhol. Então como é que tudo mudou? Bem, para entender isso, a gente precisa de fazer uma viagem no tempo, de volta à era das grandes navegações. No século XV, a Europa estava simplesmente obcecada com uma coisa que acabou por impulsionar a exploração do mundo todo: riquezas. Mas não era só o ouro, não. Havia um artigo de luxo que era ainda mais cobiçado. Pois é, as especiarias. Elas eram, sei lá, o equivalente ao petróleo ou aos microchips de hoje. Eram usadas para absolutamente tudo. Para temperar, para conservar alimentos, para disfarçar o gosto da comida que já não estava muito boa e até como remédio. Ou seja, controlar o comércio de especiarias significava ter um poder e uma riqueza absurdos. E estamos a falar de coisas como o cravo da Índia, canela, pimenta. Produtos que vinham de terras muito, muito distantes, as chamadas Índias Orientais. E os exploradores, tanto portugueses como espanhóis, arriscavam a vida para encontrar novas rotas que os levassem a essas fontes de riqueza. Este mapa, de antes das grandes viagens, mostra bem o tamanho do desafio. O mundo, na cabeça dos europeus, era mais ou menos isto. A África toda mal desenhada e as Américas simplesmente não existiam no mapa. Navegar para o oeste era literalmente navegar para o desconhecido. E foi exatamente nesse clima de descoberta, mas também de muita competição, que as duas superpotências navais da época, Espanha e Portugal, decidiram fazer algo inédito: dividir o mundo inteiro só entre elas. O mais impressionante é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, em 1492, Colombo chega às Américas. Apenas um ano depois, para evitar uma guerra, o Papa espanhol Alexandre VI entra em cena e traça uma linha. Só que Portugal não ficou nada satisfeito e sem negociar diretamente com a Espanha. O resultado? O Tratado de Tordesilhas, já em 1494. O texto do próprio tratado não deixa margem para dúvidas. Ele estabelecia uma linha reta, de polo a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tudo o que ficasse a oeste dessa linha seria da Espanha. O que ficasse a leste, de Portugal. Simples assim. E a diferença entre os dois acordos foi absolutamente crucial. A bula do Papa, com a linha a 100 léguas, praticamente não dava nada a Portugal no Novo Mundo. Mas, ao negociar o Tratado de Tordesilhas e empurrar essa linha para 370 léguas, Portugal garantiu, talvez sem ter a noção exata, o seu direito sobre um pedaço enorme da América do Sul, o futuro Brasil. Mas olha, enquanto reis e diplomatas desenhavam linhas em mapas lá na Europa, a realidade no terreno, nessas terras que hoje a gente chama de Amapá, era completamente diferente. E essa é uma pergunta fundamental. Porque aquela terra não era um espaço vazio à espera de ser descoberto. Já tinha a sua própria história, a sua própria gente. Muito, mas muito antes de qualquer europeu pisar ali, a região já era habitada por povos com culturas ricas e complexas. A arqueologia mostra várias fases de ocupação, como a Aruã e a Maracá, que provam como essas sociedades eram antigas e sofisticadas. E os povos indígenas que vivem lá hoje são os herdeiros diretos dessa longa história. A chegada dos europeus não foi nada organizada. Foi, na verdade, um caos. Vários exploradores, de nações diferentes, passaram pela costa, mas ter um mapa ou dar um nome a um lugar não significava, nem de perto, controlar esse lugar. Esta cronologia mostra bem a confusão. Espanhóis como o Vespúcio e Pinzón foram dos primeiros. Orellana até deu um nome espanhol à região, mas logo depois apareceram ingleses, franceses. Havia muitos interesses em jogo, mas a verdade é que ninguém tinha o controle de facto. E é aqui que chegamos ao ponto central.
Se a terra legalmente pertencia à Espanha, pelo tratado, e a presença europeia no início era essa confusão de nações, como é que o Amapá se tornou português? A resposta está num evento político que aconteceu lá na Europa e que mudou tudo por aqui, a União Ibérica. Durante 60 anos, Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. De repente, aquela linha de Tordesilhas que separava os dois impérios perdeu todo o sentido prático. E os portugueses que já estavam estabelecidos no Brasil aproveitaram essa janela de oportunidade para se expandir para o norte, entrando de vez no território que no papel era espanhol. E não foi por acaso, não. Portugal seguiu uma estratégia muito deliberada. Primeiro, defender o que já tinham ocupado. Depois, tomar a decisão política de colonizar de verdade. Em seguida, enviar gente, militares e colonos para ocupar a terra. E por fim, o golpe de mestre, construir a imponente fortaleza de São José de Macapá, um símbolo claro de poder e controle permanente. Em 1640, Portugal finalmente restaurou a sua independência. E quando a União Ibérica acabou, os portugueses não devolveram os territórios que tinham ocupado. A presença deles no terreno, a colonização, as fortalezas, tudo isso já era um facto consumado. E essa é, talvez, a grande lição desta história toda. O Tratado de Tordesilhas era a lei no papel, mas a realidade foi ditada pela ocupação, pela força, pela política. A posse efetiva do território acabou por ser muito mais poderosa do que uma assinatura num pedaço de pergaminho. E isto leva-nos a uma reflexão final, não é? A história do Amapá não é um caso isolado. Quantas das fronteiras que a gente vê no mapa hoje foram moldadas não por um direito legal, mas pela simples capacidade de ocupar e controlar um território? É uma questão que, sem dúvida, vale a pena ponderar.